vamos ver se vocês conseguem me ouvir agora. Eu recebi o feedback que não estavam me ouvindo. Eu vou pedir que vocês sinalizem aí no chat se vocês estão me ouvindo. Acho que agora foi. Agora tá ok o áudio. Então, assim, eu vou repetir o que eu falei na apresentação, que provavelmente vocês me viram, mas não escutaram. Eu queria, então, dar boas-vindas para quem está chegando agora, dizer que semanalmente essas aulas acontecem aqui no YouTube, onde eu compartilho a estratégia de CRM, compartilho de forma prática aqui um conteúdo para ajudar você a também implementar no seu negócio, na sua empresa, principalmente com o objetivo de você poder transformar aí seus processos de vendas, marketing, relacionamento com clientes. Então, primeiro, as boas-vindas aí para vocês, tá bom? Também queria lembrar que além do conteúdo aqui semanal no YouTube, eu tenho no Instagram, vocês vão ver meu Instagram logo mais adiante, vocês vão poder, quem não me segue ainda, começar a me seguir. Eu também compartilho bastante conteúdo lá e toda quarta-feira lá no Instagram eu trago um convidado um especialista, pessoas que são referências e estão produzindo resultados extraordinários nas empresas onde atuam. Então eu já fiz dezenas de entrevistas lá, muitas delas inclusive estão salvas lá no meu Instagram, vocês podem assistir. E se vocês quiserem assistir ao vivo, elas acontecem então toda quarta-feira a partir das 18 horas, tá bom? Esse movimento, o CRM Day, ele tem como propósito levar então muito conhecimento, muita informação, levar cultura de CRM para as empresas. E algo que eu comentei anteriormente, vocês não me ouviram, mas eu queria anunciar que no mês de novembro sai a primeira edição da revista CRM Day. Então é mais um canal para que a gente possa trazer entrevistas, cases, pessoas que realmente estão produzindo grandes resultados nas diversas áreas do ecossistema de CRM. Então a primeira edição vai sair na segunda quinzena de novembro, tá bom? Então fica aí o convite. Se você quiser receber em primeira mão, inclusive, você pode já me mandar um direct lá no Instagram e logo eu vou divulgar um espaço onde você vai poder fazer o seu cadastro para receber em primeira mão a revista física do CRM Day. Ela vai ter versão física, para quem gosta de manusear aí a revista, e vai ter também versão eletrônica, versão digital. Então, como atrasou um pouquinho, não vou mais me estender aqui, queria pedir para vocês deixarem a curtida de vocês aqui no vídeo, isso vai ajudar o YouTube a disponibilizar para mais gente esse conteúdo. Você pode compartilhar também para mais gente esse conteúdo, você pode ter aqui, clicar e já enviar para pessoas para acompanhar ao vivo, e ao longo aqui da aula vocês podem ir comentando, colocando as dúvidas de vocês, e a gente vai interagindo e ao final vou parar para responder cada uma das perguntas que vocês colocarem. Então já vou começar na sequência a aula aí. Bom, então vamos dar início à live 12 aí. Então eu quero começar aqui com vocês pontuando o tema da live hoje, que é então como o CRM pode te ajudar a ser um melhor gestor. E principalmente aqui, um melhor gestor de vendas. Como vocês sabem, um gestor da área de vendas, da área comercial, ele tem um papel fundamental para a empresa de uma maneira geral. A área de vendas como um todo é uma das áreas mais importantes
de uma empresa. Se não tiver venda, não justifica ter área produtiva, área de atendimento, área administrativa. Quer dizer, a empresa, em última análise, só existe quando existe clientes, e para que eu tenha clientes eu preciso vender. Então, o gestor comercial, nesse sentido, ele tem um papel fundamental na gestão e para a saúde da empresa, para que a empresa possa prosperar. Ele tem essa responsabilidade, então, de fazer e facilitar para que o time de vendas, o seu time comercial, ele possa performar, ele possa gerar resultados. Agora, o gestor de vendas, o gestor comercial, ele enfrenta de forma muito comum vários desafios. E eu quero ver se vocês concordam com os desafios que eu vou listar aqui. Vou colocar alguns dos desafios que são os desafios que eu vejo de forma mais comum. Primeiro ponto, o gestor de vendas, ele precisa fazer com que o seu time, ele conquiste, ele gere resultados, ele gere vendas. Então, o principal desafio do gestor de vendas tem a ver com fazer com que o time dele possa entregar resultados. O gestor de vendas não é necessariamente quem vai vender, mas ele precisa servir e inspirar o seu time, facilitar tudo que ele puder fazer para que o seu time gere o resultado. É muito também comum, e esse é um erro que eu vejo em algumas empresas, um super vendedor que de repente foi promovido para ser gerente, para ser diretor comercial, mas ele não performa tão bem como ele era vendedor, porque são atividades completamente diferentes. Enquanto que o papel do vendedor está ligado lá na linha de frente em fazer venda, o do gestor, do líder ali, ele principalmente tem a ver com gerir aquela área, liderar as pessoas, engajar as pessoas. Então, eu tenho que promover, a empresa tem que promover vendedores para gestores se eles têm ou têm interesse em desenvolver essa habilidade de liderança. Então, o primeiro desafio que eu coloco aí, então, é fazer o time de vendas vender. E isso é diferente, então, de ele próprio vender. Não que um gerente, um diretor, ou mesmo o dono da empresa não possa vender. Na verdade, todo mundo que está na empresa pode vender, mas a função principal do gestor é desenvolver a equipe, é fazer com que a equipe gere os resultados necessários aí para a área de venda. E eu só queria lembrar que nessa parte inicial eu vou tratar aqui desse aspecto conceitual, assim, muito do papel do gestor, dos desafios, mas para o final eu vou mostrar de maneira prática como o CRM pode ajudar, então, o gestor comercial, principalmente, ele ter mais resultados. E aí, nesse sentido, qual que é um outro desafio? Então, manter a sua equipe comprometida e engajada. Esse é um desafio também muito forte, porque, na verdade, num time de vendas existem muitas vezes várias pessoas, perfis diferentes, necessidades distintas entre as pessoas, resultados também diferentes, pessoas que estão atingindo, pessoas que não estão conseguindo atingir os seus resultados. E tudo isso pode gerar um ambiente onde a equipe, os vendedores, eles possam não estarem totalmente engajados no processo e também engajados em relação ao próprio uso do CRM, fazer uso do CRM como uma ferramenta para auxiliar vendas. Então esse é um desafio que é muito comum, manter esse engajamento do time. E aí, em função disso também, um outro desafio é o de criar um clima e ambiente propício para resultados. O que eu quero dizer com isso o papel do gestor aqui é não só
definir de forma clara o planejamento, orientar, facilitar o dia a dia das pessoas, mas ter um clima que inspire e faça com que as pessoas se movam para produzir resultado. Então ele tem um trabalho de manter a energia e inspirar os seus vendedores, os seus liderados, para que eles possam entregar resultado. É só dessa maneira que ele vai conseguir ter uma equipe que gere vendas de verdade, né? O outro desafio, porque se ele não tem essas questões muito bem resolvidas, um desafio e uma dificuldade de bater as metas, tá? Então, essa também é uma questão que é importante, porque, na verdade, quando eu tenho uma área de vendas, essa área de vendas ela precisa trabalhar em função de um objetivo previamente definido. Eu defini a estratégia e aí, nessa estratégia me indica qual que é o alvo, qual que é o objetivo que eu tenho. E aí, em função disso, a equipe vai desdobrar e vai ter várias metas para serem atingidas, seja em número efetivamente de vendas, em número de leads gerados, em atividades que precisam ser realizadas, ou seja, o gestor, ele, de forma muito comum, o dia a dia dele é um dia a dia que muitos dessas situações que eu estou colocando aqui são desafios que ele precisa trabalhar, tá? Então esse é um aspecto importante. O outro aspecto é que o que você precisa entender é que existem dois perfis de gestores, né? Existem, então eu vou colocar aqui, ó, dois perfis de gestores de vendas. Então você tem um primeiro perfil, que basicamente é um perfil de um bom gestor, simples assim, e um gestor ruim. Então, o que eu quero dizer com isso? O bom gestor é aquele gestor que ele... Eu vou falar primeiro do ruim, vai. Então, o gestor ruim, quais são algumas das características do gestor ruim? É o gestor que o comportamento dele é sempre de terceirizar a responsabilidade. Terceirizar a responsabilidade. Terceirizar a responsabilidade. Então, o que eu quero dizer com isso? É aquele gestor que muitas vezes, quando o resultado não chega, ele vai colocar a culpa na sua equipe, em um determinado vendedor, em alguns vendedores, ele vai colocar a culpa na área de marketing que não está entregando demanda, ele vai colocar a culpa em vários agentes, em várias pessoas, mas nunca vai assumir a responsabilidade que ele pode ter influência para ter eventualmente um resultado diferente. Então, um gestor ruim, ele não assume de forma nenhuma responsabilidade sobre os resultados. Quer dizer, ele vai ter uma dificuldade com isso, tá? Outra característica de um gestor ruim, deixa eu colocar aqui. Não tem consistência. O que é esse não ter consistência? É aquele gestor que ele está sempre em busca de coisas novas para muitas vezes implementar para trazer para o time. Ele começa a fazer, mas logo larga a mão. Ele não segue, ele não perpetua, ele não insiste no que precisa ser feito. Então, isso acaba provocando um descrédito dele próprio em relação ao time, porque o time começa a perceber nele, muitas vezes, uma pessoa que não é tão confiável nesse aspecto do fazer, do realizar de forma consistente. Então essa é uma outra característica de um gestor ruim. E a terceira, que eu queria colocar aqui, não tem visão do todo. O que é não ter a visão do todo? Ele está olhando, muitas vezes, só o próprio umbigo ali, ele está olhando somente a área de vendas, sem entender que a área de vendas está conectada com todo um sistema, está conectada com outros departamentos, e para que a coisa funcione bem,
essa área de vendas, as pessoas, elas precisam interagir umas com as outras, não só no próprio departamento, mas com as outras áreas da empresa. E essa interação, ela se dá através do alinhamento dos processos que acontecem nas diferentes áreas. Então, muitas vezes, o gestor ruim, ele está olhando e se preocupando exclusivamente com os seus processos internos, sem, muitas vezes, aprimorar os seus próprios processos, pensando na interdependência com as outras áreas. Então, esses são os principais, ou as principais características desse vendedor, ou desse gestor, desculpa, ruim. O gestor bom, em contrapartida, algumas características que ele tem primeira coisa, ele vai assumir responsabilidade sobre as coisas. Então, se não está indo bem em vendas, seja porque, de repente, a área de marketing não conseguiu gerar a demanda que foi estabelecida ou que foi acordada, ele vai procurar entender como que a área dele pode contribuir em relação a esse desafio. Se de repente o time de vendas não está vendendo porque o sistema não está ajudando, ele vai procurar entender o que é isso, quais são esses desafios sistêmicos e o que pode ser feito para ajustar. Ele não vai falar que a culpa é da TI, ele vai trazer a TI para junto construir uma solução para resolver o problema. Então ele assume responsabilidade e ele resolve, ele puxa para ele a responsabilidade, então, de fazer as coisas acontecerem. O outro aspecto é de liderança. Então, o bom gestor aqui, o bom gestor de vendas, ele, além de ser um gestor, ele é um líder. E o que é um líder? É uma pessoa que, acima de tudo, ele está a serviço da equipe, ele está a serviço dos vendedores. Ele não é aquela pessoa que só está mandando, faça aquilo, faça isso, cobrando, cadê o resultado? Ele está desenvolvendo, ele está capacitando, ele está identificando os gaps, ele está juntando a equipe para construir uma visão comum de objetivo e de ações que precisam ser executadas para se atingir os objetivos. Então ele tem principalmente uma capacidade de engajar, motivar e extrair o máximo das pessoas. Então, essa é uma característica do líder e da pessoa ali, o gestor que está a serviço do seu time. Porque esse estar a serviço, eu diria que é a principal função aí do gestor de vendas. Tá? E a outra característica, ele tem visão sistêmica e estratégica. O que é isso? Enquanto que o gestor ruim ele está olhando o próprio umbigo, a sua própria área, o gestor o bom gestor aqui, ele está olhando o todo. Por mais que a responsabilidade primária dele seja a área de vendas, e aí quando eu coloco gestor de vendas, pode ser você um gerente de vendas, pode ser você um diretor de vendas, ou você o empresário, o empreendedor que é responsável por essa área. Então, eu não estou me limitando só aqui a um cargo, estou querendo dizer que se você tem essa responsabilidade de gerir a área de vendas, você precisa lidar com esses desafios que eu estou colocando e procurar desenvolver esses bons ou essas boas características e comportamentos do bom gestor aqui. Então, essa terceira característica eu diria que é super importante, ele tem essa capacidade de olhar de forma holística, ou seja, de forma sistêmica, de forma integrada, observar a interdependência que cada área tem para que o resultado ele aconteça. Então, por exemplo, não só a interdependência dentro do próprio departamento, porque muitas vezes eu tenho no time de vendas funções distintas, eu posso ter gente prospectando, eu posso ter gente efetivamente vendendo, eu posso ter gente fazendo um trabalho mais administrativo de vendas, mas essas coisas, ou essas diferentes funções, elas estão umas dependendo das outras. E ele é a pessoa que é capaz de reger e desenvolver de uma forma integrada todo esse trabalho, mesmo sendo funções diferentes. Então, não só internamente, mas também externamente, ou seja, a interdependência dessas pessoas na área de venda com as outras áreas.
E aí, para a gente poder avançar um pouquinho aqui, eu queria falar dessa capacidade, então, dele, dessa visão sistêmica, essa visão holística. Mas antes, eu queria lembrar de novo, eu falei no início, mas eu queria lembrar que é importante que se você já está gostando desse conteúdo, quer ver mais conteúdos como esse aqui, semanalmente, como eu falei, eu tenho produzido esses conteúdos, eu queria pedir que você deixe um like aqui nesse vídeo. Isso vai fazer com que o vídeo, que esse conteúdo, o YouTube ele possa entregar para mais gente. Você vai contribuir com a minha missão aqui de levar esse conteúdo para as empresas que queiram aí aprimorar seus processos de marketing, de vendas, desenvolver suas estratégias de CRM. Então, deixa seu like aqui, isso vai me ajudar bastante. Então, avançando aqui, eu quero falar então um pouco do que pode ajudar essa visão mais ampla do gestor comercial para que ele possa, a partir daí, fazer um bom uso do CRM. Eu vou mudar de tela aqui, deixa eu ver se vai aparecer para vocês. Bom, deixa eu só confirmar se está bom, acho que está aparecendo aí. Então, o que é isso aí que vocês estão vendo? Essa é uma tríade clássica, que basicamente, nesse tripé aqui, eu tenho tecnologia, eu tenho processos e tenho pessoas. Tá? Então, o papel, principalmente num olhar mais estratégico da gestão de CRM, é promover o alinhamento desses três pilares, do pilar de pessoas, do pilar de tecnologia e do pilar de processo, tá? Porque esse alinhamento é o que vai garantir que haja fluidez e haja, acima de tudo, o resultado acontecendo na medida que eu alinho essas três coisas. Agora, se o gestor ele tem um olhar não alinhado, por exemplo, se ele olha só para a tecnologia, e eu falo isso porque muitas vezes é comum o gestor de vendas, eventualmente que não tem um CRM, ele vai para o mercado para selecionar um CRM, ele está olhando a tecnologia, funcionalidade, características, sem procurar entender o que aquilo vai ter de alinhamento com o seu processo, como que as pessoas vão se engajar para usar aquilo, ou seja, um olhar muito para a tecnologia. Ou ele pode ter um olhar super processual, mas não trazer as pessoas ou mesmo a tecnologia para a coisa funcionar de maneira integrada. Ou seja, o importante é ter um alinhamento. Se eu tenho, por exemplo, pessoas e tecnologia, mas não estou olhando processos, eu posso ter somente uma automatização de um caos. Quer dizer, se eu não sei sistemicamente um caminho, etapas, estágios, atividades que precisam ser feitas num passo a passo para eu chegar num resultado final, eu vou ter um caos ali automatizado, porque eu estou empregando tecnologia, estou trazendo as pessoas e isso não é sustentável. As pessoas vão espirocar, tá? Do outro lado, eu posso ter processos e pessoas, quer dizer, promover ações que vão privilegiar esses dois pilares aqui, mas eu vou ter, se eu não uso a tecnologia aqui, eu vou ter frustração, porque até eu tenho o processo, eu tenho as etapas, estou trazendo as pessoas, mas para eu fazer aquilo de forma controlada, escalável, eu preciso da tecnologia. E se eu não tenho, eu vou gerar frustração nas pessoas, porque elas vão trabalhar de forma estafante para chegar no resultado. Ou outra situação que eu posso ter é processo e tecnologia, quer dizer, não envolvo pessoas. Né? Então aí eu tenho alienação, porque as pessoas não fazendo parte disso, quer dizer, a roda não gira. A roda não gira na medida que elas não utilizam o CRM, elas não executam as atividades estabelecidas lá no processo. Então eu tenho aí um ambiente completamente alienado. E o ponto ótimo aqui, então, é o ponto onde eu alinho esses três pilares. E esse alinhamento é o quê? Eu trabalhar de forma consciente a execução estratégica aí de ações, atividades que promovem, então, esse alinhamento. Então, o papel do gestor para que ele possa começar a promover resultado, começar a trazer a equipe para trabalhar junto, é fundamental que ele tenha um olhar sobre esse tripé aqui, porque
esse olhar que vai ajudar o gestor, por exemplo, a identificar gaps, a saber onde ele tem que trabalhar de forma mais ativa num gap, por exemplo. Às vezes ele tem lá as pessoas, mas a tecnologia, o CRM, por exemplo, ele não está ajudando as pessoas a atingirem aquele resultado. Então ele tem que atuar ali. Então, de repente o CRM não está integrado com outro sistema importante da empresa e aquilo faz com que as pessoas precisem executar vários passos que seria desnecessário se eu tivesse aí a integração, seria mais fácil, né, a integração com outros sistemas. Então, um pouco desse olhar que eu queria compartilhar e trazer, que isso seria a base assim, para o gestor ele poder performar mais em relação aos resultados da própria área de vendas e também a gestão estratégica do próprio CRM. E como eu falei mais adiante, eu vou mostrar então como o CRM pode ajudar nesse sentido, como que o CRM pode ajudar então você, que é gestor, poder ter mais resultados aí em vendas, tá? Então deixa eu voltar aqui na minha tela, a gente continuar. Vamos lá. Então, esse é o ponto que eu queria mostrar aí desse alinhamento e eu queria deixar de forma clara aqui para vocês esse alinhamento e essa visão da gestão estratégica do próprio CRM. Eu vou colocar para ficar claro aí para vocês. Então, gestão estratégica do CRM. Então, eu tenho lá processos, eu tenho pessoas e eu tenho aí também a tecnologia. Então, eu vou dar alguns exemplos aqui de como isso pode se dar na prática. Então, processos aqui. Então, processos, basicamente, não faz sentido, por exemplo, eu trazer uma ferramenta de CRM sem eu ter clareza, um planejamento das ações que precisam ser executadas desde do objetivo e do momento de eu captar, gerar demanda até, por exemplo, o fechamento de um novo cliente, né, de uma nova conta. Eu preciso pensar exatamente em quais são os passos que precisam ser dados, quais são as atividades que precisam ser feitas para que eu chegue no objetivo que eu tenho. Então, o processo é principalmente o caminho com as etapas e atividades que precisam ser executadas. Lembrando que esses processos, eles surgem a partir da definição, por exemplo, definição estratégica da empresa, quer dizer, para onde a empresa quer ir, quais são os objetivos, qual que é o alvo, qual é o número que a empresa quer fazer, onde ela quer chegar. Então, a partir daí, eu começo a pensar, então, nos processos que me levam, então, a atingir esse objetivo, tá? Outra coisa, como eu mencionei, quer dizer, eu tenho que pensar, estruturar esses processos, levando em consideração a interdependência entre as áreas, ou seja, entre os departamentos. Por quê? Vou pegar um departamento que é mais próximo de vendas, por exemplo, o marketing. Se eu construo um processo aqui de vendas que não está alinhado em como o marketing, por exemplo, vai me entregar a demanda aqui, vai me entregar os leads e o que acontece caso essa coisa não funcione, se eu não tenho isso pensado, a coisa fica capenga, a roda não gira, o motor não gira de maneira fluida aí, tá? Então, estabelecer processo, planejar previamente, mas levar em consideração não só o olhar para a própria área, mas pensar em como que ele interage com as demais áreas, que nesse exemplo pode ser marketing, mas depois que, por exemplo, o cliente ele dá o ok. Não acaba aí, a venda não acaba aí. A relação com o cliente só começa, então o cliente ele vai começar, por exemplo, interagir com outras áreas, eu tenho atividades que precisam ser feitas, por exemplo, do ponto de vista de um novo cliente, um faturamento que eu preciso fazer. Então veja que aí o faturamento não é propriamente uma atividade da área de vendas, mas é algo que precisa ser pensado, porque muitas vezes se o faturamento lá na ponta não acontece, pode ser que o cliente demande
alguma informação direto para o vendedor que atendeu, e se ele não tem essa informação de volta, ele não vai ter condições de atender bem o cliente. Então vamos lá. Do ponto de vista de pessoas, eu cito o próprio engajamento que eu falei anteriormente. Então aqui é pensar principalmente em como engajamento, como trazer as pessoas, a equipe, os vendedores para atuar em cada etapa desses processos que foram estabelecidos, não só trazer, mostrar, mas também capacitá-los. Então, muitas vezes o engajamento ele acontece também com um processo de capacitação permanente, tá? Então é importante pensar nisso e esse engajamento também ele vai cada vez ampliando na medida que o gestor ele está próximo da equipe, ele está entendendo aí quais são os desafios, quais são as dificuldades que a equipe tem para executar as atividades aí do dia a dia, tá? E acima de tudo, exercer aí a liderança, tá? Então aqui algumas das funções aqui orientadas a esse pilar de pessoas. Em tecnologia, eu poderia citar, por exemplo, a questão de ter clareza de quais as ferramentas, quais os recursos tecnológicos vão ser necessários, são necessários para sustentar a estratégia, sustentar o processo e assim, facilitar, acima de tudo, a execução das atividades pelas pessoas, tá? Então, eu tenho o papel da tecnologia, principalmente é dar sustentação ao processo, à estratégia e facilitar o dia a dia das pessoas. Então, posso colocar aqui, por exemplo, ferramentas e tecnologia necessárias para sustentar os processos. Ou seja, quando eu falo sustentar os processos, tanto do ponto de vista do controle e escala do processo, quer dizer, eu poder crescer esse processo na medida que eu demandar esse crescimento, bem como facilitar o dia a dia das pessoas, tá? Então, esses seriam algumas das características aqui, das ações que poderiam ser pensadas de forma mais macro aqui em cada um desses pilares. E aí eu quero começar, então, a falar como que o CRM ele pode, então, já começar a apoiar esse dia a dia aí do gestor, tá? Mas antes, para ficar muito claro, eu gosto de uma definição da missão aí do gestor de vendas. Vou colocar aqui. E é uma definição que eu acho que funciona muito. Qual que é a missão? Qual que é o trabalho do gestor para que ele tenha resultados, que a equipe dele consiga gerar os resultados que a empresa tem como objetivo? Então, a missão dele é guiar e estar a serviço dos profissionais de vendas para que eles possam atingir as metas do negócio, atuando no planejamento, organização, direção e controle da área comercial. Então veja que, de forma sucinta aqui, meio que eu resumi um pouco do que eu falei anteriormente, ou seja, o gestor aí, base de tudo aqui, ele está a serviço dos vendedores, né? E aí, para que ele está a serviço? Está a serviço para garantir que eles vão entregar o seu melhor, que eles vão, a partir daí, poder atingir as metas que foram estabelecidas. E para que isso aconteça, ele precisa atuar planejando, organizando, priorizando e dando direção aí para as pessoas, né, para o seu time. Isso vai fazer, então, com que a coisa aconteça de forma mais clara. Então, se o gestor ele ter compreensão disso, você pode ter certeza que a coisa vai ficando mais fácil.
Agora, antes de falar propriamente de como então o CRM ele vai ajudar de forma prática e no dia a dia o gestor, eu vou até citar aqui, muitas vezes assim, eu trabalhei vendendo CRM por muitos anos, né? E ao longo desses anos, boa parte dos clientes, quando demandavam por uma ferramenta de CRM, eles entravam em contato citando duas principais coisas, né? Então, quando eles entravam em contato, eles queriam um CRM por dois motivos. E eu queria perguntar para vocês se vocês conseguem imaginar quais são esses motivos. O que vocês acham aí? Então, o que o gestor de vendas pensa quando olha para um CRM? Ou seja, qual é a expectativa? O que vocês acham? Vou falar assim, a principal demanda, a principal expectativa quando muitas vezes ele não tem um CRM, ele vai para o mercado procurar uma ferramenta, a principal coisa é ele quer ter controle. Então ele quer controlar, ele quer saber tudo o que está acontecendo, na cabeça dele esse controle vai fazer com que os resultados vão acontecendo quase como num passe de mágica. Então ele quer controlar não só o que está acontecendo, mas muitas vezes quer controlar as pessoas. Então, o principal controle, tá? E um outro é aumentar vendas. Só que qual que é o problema disso, né? Quando ele tem um olhar muito, diria assim, até simplório, colocando como o CRM está olhando aí para controle ou aumentar a venda, ele está assim, num extremo, tendo um olhar mais simplório mesmo, subestimando, simplório que eu quero dizer ele está subestimando o que um CRM pode fazer por ele, pela equipe e para a empresa. Tá? Então, num extremo, ele subestima o que o CRM pode fazer. Porque quando ele coloca assim, não, eu preciso de um CRM porque eu quero controlar a equipe. Não é só para isso que um CRM serve. Aliás, essa é a menor parte, né? E ao mesmo tempo, o outro ponto, quando ele fala assim, ele quer aumentar a venda, você vai para um outro extremo que é assim, ele pode superestimar o que o CRM ou a ferramenta pode fazer. Não é que colocar uma ferramenta por si vai fazer com que as vendas aumentem, as vendas aconteçam. Tá? Quer dizer, eu tenho toda uma engrenagem e todo um planejamento que precisa ser feito, toda uma organização que precisa ser feita, e aí de novo, eu quero voltar então lá naquela tríade, lembra? O CRM, a ferramenta, tá aqui, ó. A ferramenta está nesse pilar de tecnologia. Mas lembra, se eu colocar a tecnologia, mas não pensar antes no processo e também não trazer as pessoas e dar significado em como então elas trabalham nessa engrenagem aqui, digamos assim, a coisa não funciona. Então, de novo, quando ele está priorizando só a ferramenta e depositando uma expectativa que o CRM por si vai vender mais, isso é superestimar a função da própria ferramenta. O que eu quero dizer com isso, e eu não quero dizer que um CRM não ajuda a aumentar vendas. Muito pelo contrário, um CRM pode, e na maioria das vezes, quando empregado de maneira correta, ele vai potencializar, vai trabalhar vendas, inclusive, de uma maneira exponencial, porque eu sou capaz, então, de facilitar o dia a dia, a rotina dos vendedores, tá? Então, esse é um ponto importante que, normalmente, as pessoas, e estou colocando isso para, principalmente, você refletir aí, se o seu olhar para CRM não é um olhar ou superestimado, quando você não pensa no alinhamento, não pensa no alinhamento daquela tríade, como que a ferramenta sustenta o seu processo, ou se você não está olhando simplesmente no CRM como um olhar só
de uma ferramenta de controle, porque se você estiver navegando nesses dois extremos aqui, a chance de você não atingir os melhores resultados ela é muito grande, tá certo? Então isso que é um ponto que eu queria colocar. E agora então eu quero ir para a parte mais prática aqui, mostrar então e dar alguns exemplos de coisas que eu acredito que são fundamentais então para que uma ferramenta de CRM, uma estratégia de CRM também possa fazer com que você aí seja um gestor de vendas melhor. O que eu quero dizer melhor é um gestor de vendas que possa produzir mais resultados, possa engajar as pessoas e fazer a coisa acontecer. Então, para fazer isso, eu vou separar aqui, travando aqui, peraí, de uma forma simples e prática aí para vocês. Então, vamos lá. Como um CRM pode ajudar então, você a ser um melhor gestor. E aí eu queria separar essas coisas em 4 partes. Tá? Então a primeira parte, do ponto de vista da gestão e controle, do ponto de vista do planejamento, do ponto de vista de... Opa, só um pouquinho que deu uma travada aqui. Do ponto de vista de facilitar e empoderar os vendedores e do ponto de vista da comunicação e colaboração. E por que eu separei assim? Porque se a gente pensar de forma estratégica, ter esse olhar estratégico aqui da aplicação do CRM, levando em consideração aí esses 4 pontos, ou seja, gestão e controle, planejamento, acima de tudo, desenvolver ações e fazer com que o CRM trabalhe para os vendedores, trabalhe para você como gestor também, e eu trabalhar de forma clara a comunicação e a colaboração, você vai com certeza poder ter um resultado muito, mas muito melhor. Tá? E eu queria então começar aqui por esse ponto da gestão e do controle. E a primeira coisa, quando a gente pensa assim, primeiro assim, no aspecto do controle, muita gente, muito gestor vai para aquelas reuniões de venda ou mesmo no acompanhamento diário com o seu time e é aquela cobrança do tipo assim, pô, mas cadê a informação no CRM? Ah, você foi na reunião, mas não preencheu. Ah, você ligou, mas eu não sei o que aconteceu. Então, um olhar muito de cobrança apenas, não que não seja importante ter essas informações, ele precisa sim estimular para que as informações elas estejam no CRM, porque isso é base para que o CRM possa entregar mais resultados, não no aspecto do controle, mas que essa informação seja útil para o processo como um todo, seja útil para o vendedor primeiro, né? Porque na medida que o vendedor ele sabe o passo a passo, cada negociação, cada evolução que ele está fazendo nas oportunidades que ele está trabalhando, na medida que ele tem fácil essas informações, ele não se perde, não fica só dependendo do que está na cabeça dele, com certeza e obviamente ele vai ter mais chances de converter mais negócios. Tá? Então, agora, quando o que é comum também é muitas vezes o gestor, ele cobrar as informações, mas ele próprio, ele não faz. Então, assim, você não preencheu a visita, você não planejou essa visita no CRM. Aí quando o time dele vai programar alguma atividade que precise que o gestor participa e vai dar uma olhada na agenda, a agenda do gestor ali, do gerente, do diretor, quem que seja, não está lá no CRM. Então, assim, ele próprio, ele não dá exemplo, né? Então, para que a equipe, ela se engaje aí no uso. E esse é um ponto importante, porque se ele está só falando para fazer, mas ele mesmo não faz, a coisa não acontece. Então, o primeiro ponto o gestor deve ser exemplo. E o que eu quero dizer com isso
a equipe de vendas é reflexo da liderança. Ou seja, se o gestor está falando, mas ele não está fazendo, na prática a coisa não vai ser sustentável e os vendedores vão começar a fazer, mas na primeira oportunidade eles vão deixar de usar mesmo o CRM aí como uma ferramenta que seja útil para ele, para a empresa, para o gestor do ponto de vista de ter informação. Tá? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria colocar aqui nesse aspecto da gestão e controle. Primeiro ponto que você precisa ser aí exemplo para o seu time. Tá? E aí no contexto aí do CRM, você precisa ser exemplo também no uso do CRM. Não só consultando informações, mas no que você precisa dar de resposta, no que você precisa alimentar, que você também faça uso do CRM. Tá? Um outro ponto que o CRM pode te ajudar no seu dia a dia e te facilitar o papel de gestão é ter pronta informação. Então o que é isso? Eu não sei se você já passou por seu time já passou por esse tipo de situação, mas por exemplo, chegar para uma reunião de vendas, aquelas reuniões que acontecem semanalmente, periodicamente, e a informação, seja ela qual for, ela não está disponível, pronta ali, para que ela sirva para facilitar o processo de tomada de decisão. Então, dá um exemplo, você chega para a reunião de vendas e pergunta, por exemplo, qual que é a taxa de conversão, qual que é o tempo o tempo médio que as oportunidades estão ficando no seu pipeline, qual que é o número de leads, qual que é o número de oportunidades que são geradas. Veja que são todas informações que, em tese, são simples, ou seja, são informações que deveriam estar prontas para uso, disponíveis a qualquer momento. E a reunião de vendas, por exemplo, servir como uma ferramenta, um instrumento para fazer com que o gestor ele entenda as dificuldades do time, ele use para dar direção, ele atue nos gaps da equipe a partir daí, e não usar a reunião, esse tempo que a equipe para e investe, para ficar calculando informação no Excel, nem no CRM, porque a informação não está pronta no CRM. Então, ter informação pronta por exemplo, ter os indicadores disponíveis quando necessário. Tá? E aí esses indicadores, eu já citei alguns exemplos agora, mas pode ser, por exemplo, você vai pensar nos indicadores, nos KPIs que fazem sentido aí para o seu processo. Tá? Sei lá, taxa de conversão, número de leads gerados num determinado período, ciclo médio, peraí, deu uma travada, ciclo médio de venda. Que mais poderia ter de indicador aqui? Motivos de perda, quer dizer, por que está perdendo? Ou enfim, inclusive eu fiz uma aula sobre isso, falando de indicadores vitais. Então, se você não assistiu, eu não lembro se essa aula ainda está disponível lá, mas se não tiver, você pode me pedir o acesso que eu mando para você. Como que você me pede? Você pode, lá no meu Instagram, me manda uma mensagem que eu mando o acesso dessa aula para você. Então, beleza? Então, aqui, quando eu falo o CRM, ele disponibilizar, tornar disponível a informação para você como gestor, vai facilitar, vai fazer com que você seja um gestor melhor, porque você vai ter informação para tomada de decisão, e você como gestor precisa garantir
que essa informação também esteja disponível para os vendedores, para a sua equipe, porque eles também precisam ter visibilidade sobre o que está acontecendo, né? Sobre a própria performance dele, porque às vezes ele está ali no dia a dia, na rotina, e nem sabe se ele está indo ou não em direção ao caminho ou ao destino certo. Então, você tornar disponível essas informações para eles também, você garantir isso, também vai te tornar um gestor melhor. Outra coisa e outra característica dessa questão de ter essa informação pronta e disponível é que esses indicadores, eles sirvam para ajudar, a detectar desvios. Ou seja, entender a partir da análise dessa informação que tipo de ação precisa ser tomada, ou seja, entender a partir dos indicadores quais mudanças de rotas são necessárias serem feitas, tá? E aí onde entra o CRM nesse contexto? Não sei se ficou claro, mas o CRM ele tem como papel, nesse caso aqui, ter disponível no CRM essas informações a qualquer momento, para você como gestor e você garantir que essa informação circule para as pessoas que precisam ter acesso, ou seja, para o seu time, tá? Então esse é um primeiro ponto aí ligado a essa questão de ter a pronta informação. Um outro ponto que você precisa definitivamente entender é que você não controla vendas. Como assim não controla vendas? Como eu não controlo vendas? Você não controla vendas. Você não é capaz de assinar o cheque pelo seu cliente. O seu vendedor também não é. O que você pode fazer e o que você tem controle é sobre você tem controle sobre as atividades que precisam ser feitas para que uma venda aconteça. Isso você tem controle. Agora, se a venda, você determinar que uma venda vai acontecer por si, isso você definitivamente não tem controle. Aí você vai olhar o resultado, você vai, fiz 10 vendas, perdi 10, sei lá, perdi 5 negócios. E você vai olhar depois do jogo. Agora, ou durante o jogo que está acontecendo, mas o que você pode, e a melhor coisa que você pode fazer é gerenciar as atividades. Ou seja, gerenciar para que eu faça uma venda, se é sabido que no processo, para eu fazer uma venda, eu preciso visitar cliente, eu preciso ligar para cliente, eu preciso ligar 5 vezes para o cliente, eu preciso mandar proposta, eu preciso mandar proposta rápida. Essas coisas você pode controlar, porque o teu processo e o CRM vai te indicar se essas coisas estão sendo feitas. Então, por exemplo, o que você pode controlar a partir daí? O que você pode controlar? Você pode controlar... vocês estão vendo aí, né? Vocês podem controlar, por exemplo, quantidade de ligações. Você pode controlar a quantidade de visitas. Você pode controlar se o time está seguindo o processo. Você pode controlar o nível de energia da equipe, ou, nesse caso, no mínimo, poder exercer uma influência para que o nível esteja e um ambiente equilibrado aí, que as pessoas estejam motivadas. Essas coisas você tem controle. Agora, que a venda vai acontecer ou não, isso, sinto em te informar, você não tem controle. Agora, se você garantir que as atividades que precisam ser feitas, elas estejam sendo feitas, e aí a venda vai acontecer como consequência, tá? Que mais? Então, ligado a esse aspecto aqui, eu estou ainda aqui no ponto 1, gestão e controle. Mas olha que são 4 pontos, não é complicado, é simples, tá?
Que mais? Outra coisa que você pode fazer, e o CRM pode te ajudar, é fazer um sprint diário. Sprint diário. O que é esse sprint diário? O sprint diário pode ser tanto algo que aconteça de forma, vou chamar de pessoal, que é você fazer uma reunião rápida com o seu time pessoalmente, um call diário, um call no primeiro horário do dia, por exemplo, o time 8 horas da manhã se reúne para cada um contar rapidamente alguma dificuldade, alguma conquista, compartilha, coisa de 15, 20 minutos no máximo, e aí vai para o dia arrepiar. Isso é um sprint, isso pode ser uma forma. Então é fazer um sprint, vou chamar de pessoal, que aí pode ser, por exemplo, via call, ligação, hoje em dia, principalmente, esse é o recurso que a gente tem, né? Via call, pode ser presencial, tá? Então, essas duas situações. E uma observação antes de eu avançar importante se você está acompanhando esse conteúdo hoje e os outros conteúdos, o que é importante? Eu estou, muitas vezes aqui, fazendo uma série de recomendações testadas, validadas, que várias empresas usam, que têm resultado com isso. Se você ficar só escutando, ouvindo, mas não colocando em prática essas coisas que eu estou colocando aqui, também não vai ser muito útil para você. Então, minha recomendação aqui é que o que fizer sentido para você, se você falar, não, isso é legal, isso faz sentido, implementa. Se você já não tem rodando, implementa. Você vai ver que não só o aprendizado vai ficar mais fácil, mas principalmente você vai conseguir ter mais resultado aí, tá? Então, só uma observação que eu esqueci de fazer no começo. Bom, sprint diário, e eu falei que ele pode ser pessoal, ele pode ser também, você pode implementar uma mecânica que ele seja meio, vou chamar aqui de automatizado, que é o automatizado. Que é o quê? Você pode ter uma dinâmica onde o CRM ele esteja programado para diariamente enviar para a equipe uma espécie de scorecard ou alguns indicadores que são importantes que sejam acompanhados diariamente, tá? Então, isso é uma outra forma de acontecer um sprint, que eu posso, todo mundo, naquele horário, receber aquela informação e todo mundo passa a ter ciência do que está acontecendo, tá? Eu já vi isso acontecendo através de um envio automático de e-mail, consolidando esses indicadores. Eu já vi acontecendo, o gestor, ele manda um áudio, para a equipe. Então tem o grupo de WhatsApp e o vendedor manda, o gestor manda as suas considerações naquele grupo por dia, e aí o time também responde lá no grupo com áudio. Então não precisa ser algo que, vou parar, não, o grupo lá vai ter no primeiro horário do dia todas essas atualizações e pode ser um áudio disparando, pode ser algo que aconteça num grupo de WhatsApp. Agora é importante manter esse sprint diário, que muitas vezes é o que mantém a energia aí dos vendedores, tá? Outro ponto, que além do sprint diário, é importante que aconteça. E você pode estar perguntando, mas onde entra o CRM aqui? O CRM, ele é base para as informações que vão circular ou que vão fazer parte das atualizações. Então, as informações estão vindo do CRM. Então, de novo, é preciso ter clareza sobre os indicadores que eu preciso ter pronto, disponível, para que eu possa fazer uso deles, então, aqui, por exemplo, no sprint diário. Outra coisa aqui, outra ferramenta importante é a reunião periódica. Isso ainda sobre o aspecto da gestão e controle. Reunião periódica, que normalmente, para vendas, periódica. Normalmente, para vendas, a periodicidade é semanal, né? Que você faz muito longe, você pode perder muita coisa, né? Então, o bonde passou. Então, semanal, alguns times fazem quinzenal também, mas semanal eu recomendo mais. Semanal, então, é um momento que aí é um pouco diferente do sprint, enquanto no sprint é algo de 20 minutos no máximo para fazer atualizações. O papel da reunião semanal aqui, e principalmente como ferramenta de gestão,
e desenvolvimento do time é principalmente servir não só para atualizações, mas também para que sirva como uma ferramenta para identificação dos desafios e dificuldades do time, ou seja, desafios e dificuldades do time. Ou seja, lembra que eu falei no início que o papel principal do gestor, do líder ali é servir? Então ele usa, por exemplo, pode usar não só o sprint, mas essas reuniões para se aprofundar sobre as dificuldades que cada vendedor, que cada integrante do time está enfrentando no dia a dia. E a partir daí, ele apontar caminhos, mostrar sugestões, trazer outras pessoas para indicar também, compartilhar sobre ações diferentes que poderiam ser feitas, com o sentido do quê? Com o sentido de desenvolver a equipe. Então, essa reunião periódica, que nesse caso aqui eu estou sugerindo semanal, elas podem servir para atuar no desenvolvimento da equipe, tá? Então, esse é um ponto fundamental da reunião periódica, que pode ser semanal ou quinzenal aqui, tá bom? Vamos lá. Outro ponto importante aqui, e uma ferramenta importantíssima que o CRM pode trazer para você nesse aspecto da gestão e controle é a boa gestão do seu pipeline. Então, quando a gente fala em área de vendas, processo de vendas, no fundo, para que uma venda aconteça, ela precisa, seja ela mais curta ou mais longa, por ser complexa, ela vai passar por várias etapas. E essas etapas, muitas vezes, elas estão organizadas num funil, onde lá no topo do funil eu tenho mais leads, mais oportunidades e na medida que eu avanço essas oportunidades, eu vou reduzindo, né, para uma quantidade a partir da qualificação, do trabalho que é feito, até uma quantidade que eu vou ser capaz de converter essas vendas. E para que eu influencie e atue de uma forma a garantir que eu tenha maiores taxas de conversão, eu preciso gerir esse pipeline. Então eu preciso entender o que está acontecendo em relação à evolução dessas oportunidades. Então o primeiro ponto aqui, como ferramenta da gestão, é o pipeline. O pipeline deve estar disponível para o gestor e para os vendedores, tá? Então, primeira coisa, eu não consigo gerir, quer dizer, eu não consigo melhorar, na verdade, o que eu não consigo mensurar, aferir. Então, quando eu olho o pipeline, eu sou capaz de entender onde podem estar os gaps em cada etapa do processo. Será que o problema é o número de leads que eu tenho lá no topo do funil? Será que o problema, por exemplo, não é o meu processo de fechamento que está ocasionando aquele baixo número de negócios que estão acontecendo? Quer dizer, será que o problema não está na etapa de apresentação, onde as coisas não estão sendo colocadas de uma maneira mais clara? Então, quando eu passo a fazer gestão do pipeline, eu estou olhando principalmente a influência que eu posso ter no meu processo de vendas, tá bom? Então, esses são alguns pontos ligados ao ponto de gestão e controle, tá bom? E agora eu queria avançar no aspecto do planejamento, tá bom? Então, em relação ao planejamento, opa, saiu aqui. Eu não vou fechar, vou deixar aberto aqui para vocês irem acompanhando. Inclusive, se vocês depois quiserem ter acesso ao PDF da aula aqui, que seria o PDF desse mapa mental, para vocês também poderem rascunhar em cima, eu posso mandar para vocês, é só me mandar uma mensagem lá no Instagram e eu mando o PDF da aula para vocês. Quem quiser receber, já marca aqui também para eu saber, eu quero, escreve aí no chat eu quero, e aí eu vou mandar para vocês, tá bom? Então vamos lá, em relação ao planejamento. Então o que eu preciso levar em consideração em relação ou do ponto de vista do planejamento? A premissa aqui é eu ter processo,
processo de vendas. Então, eu falei anteriormente que eu tenho, seja o funil ou para eu concluir uma venda, eu tenho atividades, eu tenho estágios, eu tenho etapas. Então, eu preciso ter de forma clara no CRM, o CRM poder indicar o que precisa ser feito em cada etapa do meu processo. Então, eu preciso pensar de forma a ter clareza aí, tanto do ponto de vista da gestão, ou seja, poder a partir da definição desse processo identificar gaps, mas tornar esse processo disponível para os vendedores, ou seja, os vendedores precisam ter clareza sobre quais são as atividades que eles precisam fazer em cada momento, em cada fase. E aí qual que é o papel do CRM em relação ao processo? Primeiro que eu posso aqui automatizar o processo. O que é automatizar o processo? Na medida que eu tenho clareza, então, desse passo a passo e das atividades que precisam ser feitas, eu posso ter aqui ações, atividades que não precisariam necessariamente estarem sendo feitas de forma manual pelos vendedores. Quer dizer, o próprio sistema, o próprio CRM pode executar essas ações no lugar do vendedor. Para que isso? Para que o processo ele fique mais fluido aí, ele tem uma capacidade de ser rodado com menos erros, com maior velocidade, porque eu estou fazendo o sistema trabalhar para as pessoas, eu estou fazendo o sistema trabalhar, por exemplo, muitas vezes para você como um vendedor, como um gestor, né? Então, o que eu poderia automatizar? Posso automatizar, por exemplo, do ponto de vista de processo. Lembra que eu falei há pouco do sprint diário? Ali era um exemplo de automação, onde eu configuro o CRM para que diariamente ele dispare uma informação, um e-mail contendo alguns indicadores, tá? Então isso pode acontecer. Então esse é um exemplo aqui de automação, tá? E outra questão ligada também ao planejamento, quando eu falo do processo, eu estou trabalhando na questão da operação, mas quando eu falo em planejamento, eu também preciso considerar antecipar o futuro. O que é antecipar o futuro? Não é ter uma bola de cristal aqui para saber o que vai acontecer, mas o CRM, por exemplo, indicar tendências, indicar previsão, e como que isso acontece? O que é indicar tendência? Especialmente hoje, muitos CRM já são capazes de aprender com o uso, aprender com as informações que estão sendo processadas lá dentro. Como isso acontece? Como que o CRM aprende? Isso acontece com tecnologia, por exemplo, de inteligência artificial, machine learning, onde o CRM automaticamente ele fica observando e de forma cognitiva aprendendo aí. E esse aprendizado serve para quê? Para que ele indique para o gestor, indique para o vendedor, indique para o usuário, seja ele qual for, essas tendências. Então eu tenho tendência baseado no que está acontecendo de repente não atingir a meta, o seu volume de leads, por exemplo, ou o seu volume de negócios tende a cair porque o volume de leads aqui não está acontecendo com o volume médio esperado. Então, automaticamente, de forma usando a inteligência artificial, ele indica essas tendências. E outra forma de ordem mais prática é previsão. Com base nas oportunidades que estão no pipeline, o CRM também, baseado no feedback, por exemplo, dos vendedores, baseado na temperatura das oportunidades, então o CRM indica qual que é a previsão de fechamento. Isso é uma informação super útil para o gestor, porque a partir dessa previsão, o gestor consegue de forma mais pronta ali, mais rápida, atuar no sentido de ajudar a equipe a percorrer ou
caminhar em direção à resolução de uma dificuldade, de um problema numa etapa qualquer do processo. Então esse é um outro aspecto da questão do planejamento. Tá? Então eu queria ir para a parte 3, a gente está indo para a parte final aqui já da aula, daqui a pouquinho eu abro então para as perguntas, para a gente poder conversar, mas queria falar então ligado à parte, uma das partes mais importantes do trabalho aí do gestor, quer dizer, é aqui que ele fica mais evidente como ele pode ser um gestor melhor, que é facilitar e empoderar os vendedores. Lembra de ele estar a serviço? É aqui então que ele consegue atuar no sentido de fazer com que os vendedores possam executar, trabalhar de uma forma mais que gere mais resultados, né? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que o gestor pode fazer e deve fazer é trabalhar no sentido de aumentar produtividade. Aí você fala assim, é só eu ficar falando lá, você precisa ligar mais, você precisa visitar mais, você precisa fazer as ligações mais rápido. Aumentar a produtividade não é necessariamente uma cobrança direta por um maior volume de oportunidades. Não é necessariamente só isso. Não que o gestor não deva, na medida que ele identifique que tem um gap em relação a, por exemplo, um volume baixo de leads, que um vendedor que é responsável por essa atividade está atuando, não é que ele não deva influenciar nisso daí. Mas, aqui principalmente, o aumento da produtividade é mais eficiente ele interferir, por exemplo, em aspectos, por exemplo, da automatização de processo. Ou seja, o que acontece é que muitas vezes, os vendedores, eles não utilizam o CRM porque o CRM, eles acham o CRM burocrático. E não é um achismo só, é porque de fato, como não é pensada previamente nessas automações, os vendedores acabam tendo que executar vários passos que o sistema poderiam estar fazendo para eles, né? Então, ele pensar e implementar, baseado no processo, todas as automações que estão disponíveis para que ele possa tornar o dia a dia dos seus vendedores mais fácil, mais ágil, com mais resultado, né? Mais produtivo, como está aqui. Por exemplo, vou citar algumas automações possíveis aqui, pode ser, por exemplo, atribuição automática de leads, né? E aqui o que acontece? Essa atribuição automática de leads, eu já vi muito gestor funcionando quase como uma secretária. Em vez dele fazer o papel de gestão, ele acaba ficando responsável por fazer distribuição manual de leads. Imagina, não faz sentido. Enquanto que ele poderia já, com base nos critérios que ele determinar, fazer o próprio CRM, ele configura o CRM para que o próprio CRM distribua então esses leads de maneira automática. Tá? Então não faz sentido ele fazer o papel de uma secretária aqui para ficar distribuindo o lead. Qual que é uma outra automação que pode ser feita? Quer dizer, o próprio CRM fazer nutrição dos leads e oportunidades. O que seria, por exemplo, essa nutrição dos leads e oportunidades? É, por exemplo, o CRM baseado num perfil de cliente, numa determinada jornada já estabelecida, ele mandar periodicamente um e-mail, um conteúdo de forma também automatizada, tá? Então, isso é uma outra possibilidade de automatização. Mas na essência aqui é eu pensar em todas as possibilidades de automação que eu possa trazer para o processo. Eu não vou listar aqui, inclusive também já gravei uma aula sobre fazer o CRM trabalhar para a equipe, e lá eu listo várias possibilidades de automação, então eu recomendo também que você acompanhe lá, tá bom? Beleza? Então esse é o aspecto da produtividade ligado à automação, e o outro aspecto da produtividade é fazer um CRM fácil. Quando eu falo fazer,
é desde a escolha do CRM, como também a configuração. Eu já vi vários casos do vendedor ter que, para executar uma ação, ter que acessar 2, 3, 4, 5 telas para concluir uma atividade, né? Então isso não faz sentido. O CRM ele precisa ser fácil, porque senão as pessoas não vão utilizar. Então, ao invés de ajudar, vai acabar atrapalhando. Então, é preciso pensar desde a escolha. Então, quando você tiver se você não tem CRM, e você estiver pensando em escolher uma ferramenta, leve em consideração o perfil do seu vendedor, leve em consideração o seu processo, que tipo, se o CRM ele suporta você automatizar, como eu falei anteriormente, se suporta você personalizar a sua interface. Então leve em consideração isso. Inclusive, também já gravei uma aula sobre escolha de CRM. Se você não assistiu, acompanha lá que eu mostro nessa aula uma metodologia, um roteiro, para você saber escolher o CRM que vai fazer mais sentido para a sua empresa, tá? E não só em relação à escolha, mas depois de escolhido que tipo de ajuste, de configuração que precisa ser feito para que o CRM ele funcione de forma mais fácil para as pessoas, porque o CRM ele deve ser um assistente para o seu vendedor, um assistente para você como gestor. É o CRM que precisa trabalhar para você e para a sua equipe, e não o contrário, tá? Então, esse é um aspecto aqui da produtividade. Um outro aspecto aqui é um aspecto de facilitar o dia a dia da equipe. Então, o que é, por exemplo, como que eu facilito o dia a dia da equipe, além dos pontos que eu coloquei anteriormente? Eu posso eliminar retrabalho. Por exemplo, onde pode ter um retrabalho num processo de vendas ou nessa relação direta com o CRM? Muitas vezes, quando eu tenho numa empresa o CRM sustentando ali o processo de vendas, e depois que a venda aconteça, eu tenho outros sistemas, como por exemplo um RP, que vai atuar numa outra etapa aí do processo, que são atividades mais inerentes ao próprio sistema de gestão aí, que é, por exemplo, fazer o faturamento, controlar o estoque, esse tipo de coisa. Se, por exemplo, entra um lead aqui, um cliente novo, e depois que eu faço a venda eu precisar cadastrar esse cliente no ERP, você concorda que é um retrabalho? É um retrabalho porque eu cadastrei no CRM e depois eu estou fazendo o cadastro novamente no ERP. Enquanto que se eu faço esses dois sistemas, eles conversarem, ou seja, eu faço uma integração, isso vai fazer com que eu elimine esse retrabalho, porque quando eu cadastro o cliente aqui no CRM e esse cliente ele compra, automaticamente esse cadastro vem para o ERP sem precisar que eu tenha que digitar novamente todos esses dados. Isso aqui é um exemplo, mas existem várias outras situações de retrabalho que, se eu não pensar em, por exemplo, fazer integrações com outros sistemas, eu vou estar incorrendo nesse retrabalho e fazendo com que o dia a dia da equipe seja mais burocrático. Então é preciso eliminar burocracia. O que é eliminar burocracia? Tirar atividades desnecessárias para serem executadas, né? Concentra o vendedor, concentra o time de vendas nas atividades que vão levar a eles gerarem mais vendas, né? E tira toda e qualquer atividade burocrática da mão deles, tá? Beleza, que mais? Outra coisa que empodera também os vendedores é trabalhar com o processo de gestão à vista. O que é gestão à vista? Lembra que eu falei anteriormente dos indicadores e ter esses indicadores disponíveis?
Esses indicadores e a gestão à vista nada mais é do que você, na sala, na empresa, você ter, por exemplo, na TV, em cartaz, os principais indicadores visível para todo mundo que passar ali em frente saber o que está acontecendo. Então hoje em dia é fácil você colocar isso numa TV, naqueles LCDs, onde ele vai mostrando ali os principais indicadores em tempo real, o que está acontecendo. Volume de vendas, taxa de conversão, ciclo médio de vendas, ou seja, você estabelece principais motivos de perda, você vai estabelecer esses principais indicadores e esse conceito de gestão à vista vai tornar disponível para que todos tenham acesso visualmente ao que está acontecendo. Então, por exemplo, defina 3 a 5 principais indicadores e torne disponível visivelmente para todos. E aí pode ser numa TV, pode ser no papel colado, aí diariamente alguém tem que ir lá trocar, mas faça, porque quando você trabalha esse conceito de gestão à vista, isso é um dos princípios aqui para dar transparência ao que está acontecendo, e essa transparência gera um senso de pertencimento maior para os vendedores. Isso empodera, facilita aí o trabalho deles, porque eles sabem exatamente o que está acontecendo, tá? Um outro ponto aqui é integrar marketing e vendas. O que é integrar marketing e vendas? Via de regra, marketing está trabalhando principalmente em atividades focadas em geração de demanda, ou seja, gerar volume de leads e oportunidades para que o time de vendas possa trabalhar. Se o time de marketing gera demanda, está trabalhando ali leads, que ele está aquecendo para mandar para vendas e esse trabalho de passagem de bastão ele seja feito de uma maneira manual, eu acabo fazendo com que muitas vezes o cliente ele tem um retorno mais longo, eu acabo não tendo fluidez do processo. Então, eu posso, para que o vendedor ele tenha disponível ali o lead realmente pronto e no momento certo para falar, eu preciso integrar automação de marketing com CRM. Ou seja, integrar a ferramenta de automação de marketing, que é aquela ferramenta que capturou os leads, que os visitantes do site, e que nutriu, aqueceu, e automaticamente, na medida que o lead está pronto, ele já encaminha na mão do vendedor certo, na hora certa. Então é pensar nesse tipo de integração. E uma outra aqui que eu também sugiro, principalmente, isso serve tanto para o gestor, mas no contexto aqui de empoderar os vendedores, é mobilidade. Então o vendedor, é óbvio que eu tenho aquelas áreas, e hoje em dia está cada vez mais forte o trabalho de inside sales, ou seja, vendas internas, mas eu tenho muitos vendedores que estão na rua, estão visitando o cliente, e eles precisam ter acesso à informação, eles precisam poder trabalhar com CRM de qualquer lugar. Então, mobilidade, por exemplo, é ele poder no celular, acesso no celular ao CRM. Para fazer o quê? Para consultar informação, para cadastrar lead, cliente, tem muitos casos que é bem legal, que ele está visitando o cliente, ele já pode, do CRM, emitir proposta, cotação. Então veja que a mobilidade também trabalha nesse empoderamento do vendedor. Ele não precisa estar na rua, depois ter que voltar para a empresa ou em casa, acessar um sistema e aí ele alimentar todas as informações. Ele tem que fazer isso em tempo real. Está na frente do cliente, já gera proposta ali na frente do cliente, por exemplo. Tá? E por fim,
Então eu falei da mobilidade, por fim o quarto ponto aqui, eu queria citar algumas questões aqui, do ponto de vista da comunicação e colaboração. O que a gente precisa trabalhar aqui e levar em consideração? Então, o primeiro ponto, eu vou colocar aqui a própria colaboração. Como que o CRM ele pode ajudar nesse aspecto, por exemplo, da colaboração? Os CRMs mais modernos, mais novos, eles funcionam quase como uma rede social, onde eu tenho tudo o que está acontecendo, ele vai arquivando como um feed de notícias, né? Quando a gente vê no Facebook, onde eu tenho numa timeline tudo o que está acontecendo. Então, na medida que eu vou fazendo uma atividade com o cliente, eu cadastro uma oportunidade, ele vai gravando isso numa linha do tempo. E esse feed eu posso interagir e colaborar. Eu posso fazer isso numa visão comum, onde eu vejo tudo o que está acontecendo, ou especificamente cada cliente, cada oportunidade. E aí o que é a colaboração? Por exemplo, o vendedor, ele pode ali, naquele contexto, o que é o contexto? Eu estou na oportunidade e preciso de algum apoio em relação àquela oportunidade. Ao invés de eu pegar o telefone e ligar para o gestor e pedir esse apoio, eu posso lá na oportunidade já registrar aquele pedido de apoio e isso já aparece como uma notificação. E aí quando o gestor estiver disponível, ele já responde por ali e aquilo vai fazendo parte de um histórico do relacionamento com aquela conta, né? É óbvio que falar por telefone e às vezes é mais rápido. No entanto, depois que eu falar, eu precisaria ter que registrar essas informações. Às vezes eu tentei falar por telefone, o gestor não está disponível, ou vice-versa, o vendedor não está disponível. Então fica um ambiente colaborativo, sistêmico ali, onde eu garanto todo o histórico de interação a partir dessas interações que vão acontecendo nesse feed. Então por exemplo, feed colaborativo. É isso. Que mais aqui? Eu tenho também que desenvolver melhor comunicação. E aí essa melhor comunicação ela vem exatamente desse aspecto de eu, primeiro, dar transparência para o processo em relação às informações. Então, quando o vendedor, por exemplo, ele acessar o CRM dele, o gestor ele pensou previamente, ou ele deveria pensar previamente em todas as informações que são úteis e relevantes para o dia a dia do vendedor. Então, ele sabe ali qual que é a performance atual dele, quais são os gaps, o que precisa ser priorizado. E, então, sistemicamente, eu evito ruído aí nessa comunicação. O próprio sistema pode sugerir informações e pontos de atenção que o vendedor precisa cuidar. E vice-versa. Sistemicamente, o gestor tem disponível na sua mão tudo o que está acontecendo. Então, isso facilita a questão da melhor comunicação. E o outro ponto aqui que eu queria colocar para a gente fechar e eu então abrir para perguntas é reuniões mais produtivas. Então, na medida que o CRM ele torna disponível prontamente, como eu citei anteriormente lá atrás, em qualquer momento, seja o gestor, o vendedor, ele pode acessar os indicadores, os relatórios, sem precisar perder tempo na reunião. Então isso está ligado ao aspecto de comunicação e colaboração. Eu garanto também com isso reuniões mais produtivas, tá? Então, pessoal, eu queria agora abrir para perguntas, lembrando que o que a gente viu aqui são algumas características do bom gestor, do bom líder ali, enquanto o gestor e o líder de vendas, então aspectos que precisam ser trabalhados. Então estou mostrando aí, lembrando que depois, se vocês quiserem, eu posso mandar o resumo da aula para vocês aqui em PDF. E também questões de ordem prática, práticas que precisam e podem ser implementadas
no CRM. Então, ligadas à gestão e controle, ao planejamento, a esse aspecto de empoderar os vendedores e também a facilitar a comunicação e colaboração. Tá bom? Então, eu quero agora abrir para perguntas que vocês tenham, e aí eu vou responder as que vocês já colocaram e conversar com, eventualmente, novas questões que vocês tenham. Deixa eu ver aqui no chat, então, as perguntas de vocês. Vamos lá. Vou começar aqui do início. Vou pegar as perguntas, não vou ler todos os comentários. Ricardo, e quando a empresa fica só querendo trazer novas ferramentas sem se preocupar primeiro em acertar os processos? Aí aquele desalinhamento da tríade, a questão não vai produzir os resultados que poderia esse desalinhamento, quer dizer, se a empresa ficar só olhando por tecnologia, quer dizer, a tecnologia por si, ela não vai levar ao resultado. Na verdade, a tecnologia, ela sustenta o processo e a estratégia, né? E precisa facilitar o trabalho, o dia a dia das pessoas, né? Isso que vai promover resultado. Deixa eu ver o que mais aqui. A Renata coloca aqui, as ferramentas de CRM já vêm com os indicadores prontos? Eu consigo configurar os KPIs específicos para o meu negócio? A maior parte, Renata, elas têm alguns indicadores já vêm pré-configurados. A maior parte das ferramentas de CRM, hoje em dia tem tanta ferramenta, né? Mas muitas delas, eu diria até a maioria, já vem com isso. Boa parte delas também permitem que você possa personalizar, você possa implementar os indicadores específicos que você definir, né? De repente, aqueles que vêm ali não te atendem, então você pode personalizar. O Marcelino coloca aqui, mas como o CRM envia isto automaticamente? Eu não lembro exatamente. Acho que envia talvez os indicadores, porque está logo na sequência. O CRM, muitos CRMs ou alguns CRMs têm um módulo de automação, um módulo de relatórios, módulo de workflow, e você define um processo automatizado, um agendamento, onde você especifica quais são ou o que deve acontecer de forma automática. E aí, nesse exemplo, se for isso a questão, ele vai te enviar periodicamente esses indicadores, tá? Que mais? Então, quem pediu aqui, é só me mandar o PDF, quem me pediu é só me mandar lá um direct no Instagram que eu vou encaminhar. O seu Hélio, tudo bem, seu Hélio? Obrigado por estar participando mais uma vez. O seu Hélio pergunta, Alex, sugiro criar um e-book de suas úteis aulas de CRM. Boa sugestão. Hoje até existe, seu Hélio, um e-book que, na verdade, ele traz um resumo muito sucinto, assim, das primeiras aulas. Então, inclusive, é o que está sendo divulgado hoje para chamar as pessoas para participar dessas aulas. Mas eu vou acatar a sugestão do senhor e produzir um e-book com mais textos a respeito dessas aulas. Hoje, basicamente, o e-book ele compila as aulas que foram ministradas. Eu acho que até a aula 10 deve estar lá nesse e-book, tá? O Ricardo coloca aqui, o que CRM você recomenda para serviços? Ricardo, assim, a recomendação, assim, é difícil eu te sugerir sem conhecer exatamente o que a sua empresa faz, como que está estruturada a área de vendas, marketing, o que você pretende com o CRM. O que eu posso te falar eu tenho empresa de serviço e eu uso o Zorro CRM, é uma plataforma de CRM que eu recomendo bastante, eu gosto muito. Agora, eu não consigo te sugerir especificamente essa porque eu não conheço o processo. Eu até gravei uma aula sobre como escolher o melhor CRM, eu até falei aqui ao longo da aula. Recomendo que você assista lá, vai te ajudar. O que eu posso falar, eu como empresa de serviço uso o Zorro, estou muito satisfeito, gosto bastante e falo sempre super muito bem
do Zorro, tá? Marcelino, o CRM pode alertar os vendedores e também me alertar de clientes que estão sem contato? Com certeza, esse é uma automação que você pode fazer para que você... Acho que você até coloca antes, dá outros exemplos de automação, aí você mesmo coloca essa pergunta. Esse seria um outro exemplo de automação. Você pode configurar para o CRM alertar o vendedor que parte da carteira dele, ou alguns clientes estão sem contato, que já deveriam ter sido feitos, e também te alertar, você como gestor. Esse é um exemplo de automação. Uma outra automação possível, indo nessa direção, dependendo da tua estratégia, você pode fazer com que, além de alertar, você pode definir uma regra com a equipe que se os clientes passarem mais de 30 dias sem contato, sem retorno, ele vai perder o cliente e esse cliente vai ser atribuído para um outro vendedor. Isso é uma prática que muitas empresas fazem justamente para estimular que os vendedores eles cuidem dos clientes. Então é preciso que o vendedor fique em cima dos clientes, tá? Fique em cima assim, no sentido de cuidado, de estar atenção. Que mais aqui? Renata, para configurar essas coisas que você está mostrando, eu mesma ou alguém da minha equipe pode fazer, ou dependo da empresa, do CRM ter que configurar? Não, a maior parte dos CRMs, principalmente os CRMs em nuvem, eles oferecem a possibilidade que você mesmo possa configurar, instalar assim, configurar, né, da maneira que fizer mais sentido aí para você. Agora, óbvio, se você não quiser fazer isso, você pode também contar com o apoio de um terceiro, seja o próprio fabricante ou alguma consultoria. A Isabel, ela coloca aqui, eu quero, legal, Isabel, só me mandar, porque aqui eu não consigo saber exatamente o contato, mas me manda lá no Instagram, que é um direct, que eu vou mandar o PDF da aula para você. E aí você coloca aqui, o Zorro, isso, o Zorro assim, deixa eu tentar digitar aqui no chat, Isabel, se escreve assim, ó, Zorro CRM. Dessa forma, eu gosto muito do Zorro, tá? Eu recomendo sempre. É um CRM, por que eu gosto? Só para explicar de forma mais clara. É fácil o uso, a interface é simplificada, mas ao mesmo tempo é muito completo. Tem a própria Zorro, além de ter o CRM, tem várias outras aplicações, então tem ferramenta de automação de marketing, tem que eu posso trabalhar de forma integrada, tem ferramenta e aplicação de Service Desk, ou seja, de atendimento ao cliente. Eu posso integrar tudo isso e cuidar da experiência de ponta a ponta do cliente, né? Ter aquela visão 360 do cliente. Então, é por isso que eu gosto bastante de traz tudo isso integrado. É bem legal. Pessoal, eu acho que é isso então. Passei por todas as perguntas e espero que realmente vocês tenham gostado de acompanhar aí a aula. Fica aqui meu agradecimento então mais uma vez para vocês que ficaram, deixa eu ver quanto tempo, ó, 1h e 44 minutos. Parabéns aí para quem ficou até o final e espero ver vocês na próxima semana, na próxima quinta-feira, na próxima aula aí. Um grande abraço para vocês e sucesso, um bom final de semana para vocês também. Afinal, hoje é quinta, amanhã é sexta e logo vem um final de semana aí, que seja um final de semana abençoado para vocês. Um grande abraço e até a próxima.